Vamos lá. O tema é atos administrativos. Ao lado de licitações e contratos, atos administrativos forma o grupo de temas certos. Obrigatoriamente vai ter uma questão de atos, obrigatoriamente vai ter uma questão de licitações e contratos. São dois temas certos. Outros temas que correm em paralelo, também como temas certos, poderes, tá? Poderes administrativos, servidores públicos e princípios. Os outros temas, eles são estão passíveis de repente não vir em prova. Essa é a base, né? Então, atos administrativos, a gente vai falar sobre os elementos, anulação, convalidação e vícios dos atos administrativos. Então, vamos aí aos primeiros conceitos. Tá bom o tamanho da letra aí? Tá dando de acompanhar esse tamanho da letra? Primeiros conceitos. Elementos dos atos administrativos. Vocês sabem quais são os elementos dos atos administrativos? Eles são essenciais para a validade do ato. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um desses 5 elementos não estiver de acordo com a lei ou não estiver de acordo com os princípios da administração pública, esse ato vai perder a sua validade. O que é perder a validade? É porque não pode mais consumir ele, que nem quando o biscoito sai da validade? Não, né? Perder a validade no direito é deixar de ser legal, é passar a ser ilegal. Inválido é ilegal. Então, esses 5 elementos são importantes para que o ato seja legítimo, para que o ato seja legal, para que o ato esteja dentro da lei. Se qualquer um desses 5 elementos, que a gente vai estudar um por um aqui e ver os vícios, se qualquer um deles não respeitar a lei na formação do ato, o ato se torna ilegal, também chamado de ilegítimo, também chamado de inválido, também chamado de viciado. Tudo isso é sinônimo. Se não foi respeitada a lei durante a produção do ato, ou não foi respeitado algum princípio da administração durante a produção do ato, o ato se torna inválido, ilegal, ilegítimo, viciado. É tudo a mesma coisa. Se torna um ato errado, né? Um ato errado, um erro. Um ato contrário às leis. Então, quais são os 5 elementos? Competência. Tem alguém que não conhece os 5 elementos aqui na aula? Finalidade, que não saiba o conceito, mas que não conheça o nome deles, que está vindo pela primeira vez. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Alguém que está vindo pela primeira vez os 5 elementos? Não? Então, olha, esses são os 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses 5 elementos, eles formam o ato. O ato, ele é construído por esses 5 elementos. Só vai existir um ato se tiver esses 5. Mas não basta o ato somente ter esses 5 elementos. Além de ter esses 5 elementos formando o ato administrativo, é necessário que cada um desses elementos tenha sido colocado em prática respeitando as leis e respeitando os princípios da administração pública. Porque se isso não acontecer, o ato vai ter um vício. Um vício de competência, se o erro tiver sido na competência. Um vício de finalidade, se o erro tiver sido na finalidade. Um vício de forma, se o erro for na forma. Por aí vai. E esse vício torna o ato inválido, ilegal, ilegítimo, viciado. Esse vício, ele macula a validade do ato. Ele contamina a validade do ato. Então, agora que a gente disse isso, que os vícios, eles se instalam nos 5 elementos que formam o ato, vamos ver o que é um vício. Conceito de vício aí, vamos ver.
Vícios são ilegalidades. O que são ilegalidades? São irregularidades. Essas irregularidades, chamadas de vícios, elas estão presentes na formação do ato. Então, se o ato tiver um vício, tenha certeza que esse vício ele se instalou no ato durante a formação. Nunca um ato vai adquirir um vício depois que ele já está formado. É impossível. O vício só pode ser colocado no momento da produção, da formação do ato. Se o ato já está formado e ele foi formado, produzido sem vícios, esse ato não vai ter vício nunca mais, porque é impossível instalar um vício no ato administrativo depois que ele já foi produzido dentro da lei. Se um ato tiver um vício, tenha certeza que esse vício surgiu nesse ato durante a formação dele. É o único momento que dá de surgir um vício num ato administrativo. É durante a formação desse ato, durante a produção dele. Tranquilo? Então, esses vícios, eles estão presentes na formação do ato, são ilegalidades. E pode existir o vício diante de duas situações. A primeira situação é que a lei foi desrespeitada. A segunda situação é que os princípios da administração pública foram desrespeitados. Então, são duas maneiras do ato se tornar viciado. Ou porque não respeitaram a lei, ou porque não respeitaram os princípios da administração pública. E eu ainda vou te dizer mais. Pior do que desrespeitar a lei é desrespeitar os princípios. Os doutrinadores ensinam que quando uma lei é desrespeitada, o que foi afrontado foi somente um artigo de uma lei. Mas quando um princípio administrativo é desrespeitado, o que foi afrontado foi todo o ordenamento jurídico, todo o direito administrativo. Então, o pior vício que pode existir num ato é o desrespeito a um princípio durante a produção dele. Por exemplo, um ato imoral. Esse ato é um ato viciado, porque desrespeitou o princípio da moralidade. Então, fique esperto. O vício não acontece somente desrespeitando as leis durante a produção do ato. Os vícios também ocorrem, e são bem piores, quando, durante a produção do ato, é desrespeitado os princípios da administração pública. Vocês entenderam o conceito de vício? Bem-vindo, Brenner. Tu perdeu a estratégia do curso, Brenner. Eu expliquei aqui qual é a estratégia que a gente está seguindo aqui no curso para a gente se dar bem, para a gente se dar bem em cima dos concorrentes, tá? Depois tu pega aí essas informações aí com a Bruna, que ela estava assistindo aí. E não foi gravado nessa parte. Eu só comecei a gravar a partir do momento que a gente começou a falar do conteúdo. Tranquilo? Vamos falar aqui uma nota sobre os vícios. 3 coisas que a gente precisa saber sobre os vícios. Nota sobre os vícios. 1, 2, 3 coisas. Vamos lá. Só podem ocorrer vícios durante a produção do ato. Isso a gente já tinha comentado. Isso quer dizer que não é possível um ato nascer válido, ou seja, ter seu processo de edição dentro da lei, e posteriormente, depois de já ter nascido válido, adquirir um vício durante a sua vigência no mundo jurídico. Então, se o ato nasce válido, se ele nasce sem vícios e é produzido sem vícios, nunca mais esse ato vai ter vícios, porque só dá de ser instalado um vício na produção do ato, quando o ato está sendo formado. Se o ato foi formado sem vícios, ele não vai ter um vício nunca mais. Tá? Só tem vício durante a formação do ato. Segunda informação sobre os vícios. Existe vício sanável e existe vício insanável. Vamos diferenciar o que é o vício sanável do que é o vício insanável. São 2 tipos de vício. Cada um tem uma característica no direito. Tá? Então, vamos logo se adequando a essa nomenclatura.
O que é o vício sanável? É um vício que torna o ato apenas anulável. Anulável. Isso quer dizer que o ato portador de vício dessa natureza pode ser convalidado ou pode ser anulado. Então, quando o vício é sanável, isso quer dizer que o ato não é nulo, porque o ato nulo é um ato que a única maneira de proceder em relação a ele é anulando ele. Quando o vício é sanável, o ato não é nulo, o ato é anulável. Anulável quer dizer que é possível tanto anular o ato, extinguindo ele por causa do vício, quanto é possível convalidar o ato. O que é convalidar? Convalidar é corrigir o erro na produção do ato. Corrigir o erro é corrigir o vício. E se o vício foi corrigido, o ato não vai ser anulado mais, o ato vai permanecer no mundo jurídico, mas agora sem o vício, sem o erro, sem a ilegalidade. Então, quando o vício é sanável, tem dois caminhos para o ato. Ou o ato pode ser anulado, aí ele deixa de existir por causa do vício, ou o ato pode ser convalidado. Convalidado é quando a administração decide corrigir o vício presente no ato. Aí o ato não vai ser anulado. O ato vai permanecer no mundo jurídico, mas agora sem vícios, porque o vício foi corrigido. Só é possível convalidar o ato, ou seja, corrigir o vício, quando o vício é do tipo sanável. Aí nasce o termo ato anulável. Anulável porque o ato pode ser anulado ou ele pode ter o erro corrigido. E aí ele vai ser mantido, não vai ser anulado. E aí, tá tranquilo? O que é o ato anulável? O que é o ato anulável? É o ato que tem um vício sanável. É um ato que pode ser anulado, mas também pode ser corrigido, pode ser convalidado. Vocês entenderam o que é o vício sanável e o que é um ato anulável? Vocês entenderam o que é o vício sanável e o que é o ato anulável? A Letícia e o Victor, tá tranquilo aí essas informações? Lembrando aí que a nossa estratégia nesse assunto é ir para um nível de entendimento e de resolução de questões que os nossos concorrentes não podem alcançar porque eles têm limitações, tanto quem estuda em cursinho quanto quem estuda sozinho. Então a gente está aqui fazendo um diferencial na preparação, tá? Justamente para tomar a frente desse pessoal. Basicamente é essa a nossa estratégia revisando esse tema aqui, que foi a estratégia que o Brenner perdeu a explicação. Basicamente foi isso que a gente falou. Agora vamos falar do vício insanável. Existe vício insanável. O vício insanável, ele torna o ato nulo. O que é um ato nulo? É um ato que pode anular e pode corrigir o vício, convalidar? Não. Ato nulo é um ato que só tem um caminho para ele. Só tem uma coisa para fazer com um ato nulo. Sabe qual é? É anular ele. O ato nulo, o caminho único para ele é a anulação dele. A única maneira de se comportar diante de um ato nulo, a única coisa a se fazer com um ato nulo a única coisa possível de se fazer com um ato nulo é anular ele. Mas por que que o ato nulo só pode ser anulado e ele vai ser anulado e ele deve ser anulado e não tem escolha? Porque o vício é insanável. Quando o vício é insanável, o ato é nulo e a única maneira, a única coisa que a administração pode fazer com ele e que o Poder Judiciário pode fazer com ele é anular. Tranquilo? Então, quando o ato é nulo, porque o vício é insanável, isso quer dizer que o portador de vício dessa natureza, o vício insanável,
só pode ser anulado. O ato só pode ser anulado. Ou seja, não é possível convalidar o ato com vício insanável. Quando o vício é insanável, é impossível a convalidação do ato. É impossível corrigir o erro, porque ele é insanável. É impossível corrigir o vício. Então, quando o vício é insanável, é impossível convalidar o ato. A única coisa que você pode fazer é anular o ato. O ato é nulo. E aí vocês entenderam a diferença entre vício sanável e vício insanável? Vocês entenderam essa diferença aí? Vocês entenderam a diferença entre o ato nulo e o ato anulável? Então, olha essa ideia de prova que eu vou te dar agora. Muitas questões que a gente vai resolver, tá? A gente vai resolver uma boa bateria de questões nesse combo aqui de revisão que a gente está fazendo. Muitas questões cobram essa informação que eu vou te dar agora. Eu te disse que quando o vício é sanável, ou até anulável, quer dizer que dá de anular ele, mas também dá de convalidar. Dá de anular ou convalidar. Olha a dica que eu vou te dar. Quando o vício é sanável, é possível convalidar o ato, ou seja, corrigir o vício e, em vez de anular o ato, manter o ato do mundo jurídico, mas agora sem vício? É possível convalidar, quando o vício é sanável. Perfeito. Mas olha o que eu vou te dizer agora, presta bastante atenção. Esse negócio de convalidar é uma tarefa, é um ato convalidar, decidir convalidar, é uma decisão, é uma tarefa, é um ato exclusivo da administração pública. Somente a própria administração pública que praticou o ato, somente ela mesma pode decidir se convalida o ato ou não. O Poder Judiciário não pode convalidar um ato administrativo, porque isso é uma decisão discricionária. Essa decisão discricionária envolve mérito. E essa análise de mérito, o judiciário não pode fazer. Então, muito cuidado na prova. A convalidação é possível? É. O vício tem que ser sanável? Tem. O judiciário pode tomar uma decisão e, através de uma sentença, o judiciário pode mandar convalidar um ato? Não, não pode. Porque a convalidação é uma decisão discricionária, exclusiva da administração pública. O judiciário não pode ingressar na esfera da administração e substituir o juízo de conveniência e oportunidade administrativa, decidindo que um ato deve ser convalidado. A convalidação é exclusiva da administração. O judiciário não convalida ato administrativo. Se for para convalidar o ato, pode ter certeza, obrigatoriamente foi a administração que tomou essa decisão. O judiciário não pode fazer isso. O judiciário pode anular, mas convalidar não. Tá tranquilo que o judiciário não pode convalidar, porque isso é uma decisão íntima da administração, é algo interno, está dentro da discricionariedade administrativa, nos critérios de conveniência e oportunidade, onde o judiciário não pode alcançar com a sua jurisdição. Vocês entenderam a convalidação e que o judiciário não pode convalidar? Tá tranquilo aí, Rossi? Sim, professor. Então vamos lá. O que é a anulação? O que é a anulação? E o que é a convalidação? A anulação é o desfazimento do ato, ou seja, o ato vai ser desfeito, ele vai ser extinto, por razões de vícios presentes na produção do ato. Então, quando o ato é anulado, ele foi anulado justamente porque ele foi produzido com vícios. Convalidar é o contrário de anular, porque na anulação o ato foi extinto por causa do vício. Na convalidação, em vez de extinguir o ato, a administração mantém o ato,
Só que a administração corrige o vício. Aquele vício que foi colocado na produção do ato, a administração corrige ele e mantém o ato no mundo jurídico, em vez de anular ele. O nome disso é convalidação. Então, a convalidação não desfaz o ato. A convalidação mantém o ato. A palavra de prova é: a convalidação aproveita o ato. Em vez de anular, a administração aproveita. Só que para fazer isso tem que corrigir o vício. E para corrigir o vício tem que ser sanável. Porque vício insanável não dá de corrigir, então não dá de convalidar. Olha essa informação aqui que vai entrar agora no nosso material. Tanto a anulação quanto a convalidação possuem efeitos retroativos, atuam no ato desde o dia da sua produção. Esses são efeitos ex tunc. Lembrando que o efeito da anulação é desfazer os efeitos produzidos pelo ato inválido, viciado, enquanto que os efeitos da convalidação é corrigir o vício presente na produção do ato e manter os efeitos desse ato, agora válidos e corrigidos. Ambos, anulação e convalidação, retroativamente ao momento, ambos, anulação e convalidação, retroativamente ao momento da produção do ato. Tá? Então, tanto a anulação quanto a convalidação retroagem. Então, vamos entender um pouco sobre isso. No direito, é muito importante saber se os efeitos do ato retroagem ou não. Retroagir é voltar no tempo e tomar decisões no passado. Então, tanto a anulação quanto a revogação, melhor, tanto a anulação quanto a convalidação possuem esses efeitos que retroagem no tempo. Quer dizer, o que a anulação se propõe a fazer acontece desde o momento que o ato nasceu, mas o ato nasceu lá no passado. Então, a anulação retroage no tempo. Para que serve a anulação? Para desfazer o ato. Então, se a anulação retroage, e o papel da anulação é desfazer o ato é desfeito desde que nasceu. Mas qual é o papel da convalidação? É desfazer o ato? Não. O papel da convalidação é corrigir o ato. Mas se a convalidação tem efeitos retroativos, então, desde que nasceu, o ato vai ter os seus efeitos corrigidos. Quando um ato é convalidado, ele não é corrigido só daqui para frente. Ele é corrigido tudo que ele produziu de efeito desde que nasceu, desde que foi produzido. Então, se o papel da anulação é desfazer o ato, a anulação retroage e desfaz tudo que o ato produziu desde que nasceu. Se o papel da convalidação é corrigir os vícios do ato, a convalidação retroage e corrige todos os efeitos ilegais que o ato produziu desde que nasceu. E aí, vocês entenderam que anulação e convalidação retroagem ao momento que o ato nasceu? A anulação retroage para desfazer o ato, os efeitos do ato desde que nasceu. A convalidação retroage para corrigir os efeitos do ato desde que o ato nasceu. Vocês entenderam isso? Tanto a anulação quanto a convalidação retroagem, tem efeitos retroativos. Então, a anulação desfaz tudo que o ato produziu desde que nasceu, porque é para isso que serve a anulação, para desfazer os efeitos do ato. E se retroage, então vai desfazer desde que nasceu. A convalidação corrige os efeitos ilegais do ato, mas a convalidação retroage. Então, tudo que o ato produziu desde que nasceu vai ser corrigido, porque os efeitos da convalidação retroagem. E se a convalidação serve para corrigir, tudo que o ato produziu de efeito ilegal desde que nasceu vai ser corrigido retroativamente. Vocês entenderam isso? Que tanto a anulação quanto a convalidação retroagem ao momento que o ato nasceu, mas cada um retroage para cumprir o seu papel. O papel da anulação é desfazer o ato. O papel da convalidação é corrigir os vícios do ato. Vocês entenderam isso?
Vocês entenderam essa questão da anulação e da convalidação retroagirem ao momento que o ato foi produzido? Olha só, tem uma expressão em latim muito batido, toda aula que tu for assistir de ato administrativo vai ter essa expressão lá te perseguindo. A expressão é ex tunc, ex tunc, com T, né? T de tempo, né? Voltar no tempo, retroagir. Esse T de tempo é só para lembrar, né? T de tempo quer dizer que retroage no tempo. Então, esse ex tunc é uma expressão em latim que significa retroagir no tempo. Então, olha só, é certo dizer que a anulação tem efeitos ex tunc, assim como é certo dizer que a convalidação também tem efeitos ex tunc. Os dois têm efeitos ex tunc, porque os dois retroagem no tempo. Tranquilo isso? Vamos falar dos vícios agora. Vamos falar dos vícios. Primeiro, os vícios. Primeiro, eu vou apresentar um panorama geral sobre os vícios. Depois, eu vou falar um por um. Tranquilo? Vamos lá, então. Primeiro, um panorama geral sobre os vícios. Tá aqui os 5 elementos. Tá aqui os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quanto aos vícios, eu comentei, tá aí os 5 elementos. Tá aqui os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza, tá aí os 5 elementos. O que eu falei para ti ainda agorinha? Quem é que fala ainda agorinha? A Bruna tem jeito de que fala ainda agorinha. Eu comentei contigo ainda agorinha que existe vício sanável e existe vício insanável. E eu te falei que quando o vício é sanável, quer dizer que admite convalidação. O ato é anulável. Ele pode ser anulado, mas pode ser convalidado. E quando o vício é insanável, não admite convalidação. O ato é nulo, porque ele só pode ser anulado. Tá tranquilo isso? Antes de eu falar dos vícios de cada um dos 5 elementos, porque eu te dei a ideia, eu te disse que os vícios estão presentes na formação do ato. E quem é que forma o ato? Quem forma o ato é a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, se os vícios existem em algum lugar, os vícios existem em cada um desses 5. Porque esses 5 é que são responsáveis pela formação do ato. Quer dizer que tem vício de competência, tem vício de finalidade, tem vício de forma, tem vício de motivo, tem vício de objeto, tem vício para cada um desses. Tu tem que saber quando o vício é sanável, quando o vício é insanável, para poder saber quando o ato pode ser anulado, só anulado, e quando ele pode ser anulado ou convalidado. Por isso que essa matéria aí é tão complicada de se estudar sozinho. E também, com tantos detalhes e um tempo corrido no cursinho presencial, é complicado também trabalhar no cursinho presencial, que ia tomar muito tempo durante o edital, né? Não tem toda essa carga horária. Então, eu vou te dar logo o panorama geral. Desses 5, quais só tem vício insanável? Primeiro, a finalidade. Na finalidade, o vício é sempre insanável.
todo vício de finalidade é insanável. Ou seja, se tu estiver fazendo uma questão e a questão trouxer que o vício é de finalidade, não precisa dizer mais nada. Tu já sabe que esse vício é insanável e que esse ato é nulo. Torna o ato nulo. O que é tornar o ato nulo? O ato só pode ser anulado. Ele não pode ser convalidado. Não admite convalidação. Tranquilo. Quem mais aí tem vício sempre insanável? Torna o ato nulo e não admite convalidação. Quem mais? Tem alguém aí para me ajudar? Alguém que já assistiu essa aula aqui? Quem mais tem vício sempre insanável, torna o ato nulo e não admite convalidação? O motivo e o objeto. Esses três, eles têm que ser caçados na tua prova. É, caçado. Estou fazendo a prova e caiu uma questão de vício. Eu já saio correndo nas opções atrás do vício de finalidade, de motivo e de objeto. Porque se cair em uma das opções falando de vício de finalidade, de motivo ou de objeto, eu já tenho uma certeza para minha vida. Esse vício é insanável, o ato é nulo e não admite convalidação. Ah, mas a questão disso é o contrário. Então, ela está errada, o item está errado, elimina ele. Tá? Então, quando o assunto é vícios, eu tenho que ficar ligado nos vícios de finalidade, motivo e objeto. Por quê? Porque esses vícios são sempre insanáveis, eles tornam o ato nulo, e diante disso, nunca vai poder ser convalidado um ato com vício de finalidade, motivo ou objeto. No objeto, existe uma ideia adicional, que quando a gente for fazer as questões, eu vou falar aqui. Nesse momento, a gente vai ficar com a informação de que o vício de objeto torna o ato nulo sem possibilidade de convalidação, porque o vício é insanável, sempre. A gente vai ficar com essa ideia. Quando a gente for fazer as questões, a gente vai tratar de um segredo, aquele segredo que a gente só leva em consideração se a prova comentar sobre isso com a gente. Se a prova não falar sobre isso com a gente fica só com o que se fala por aí, que o vício de objeto é sempre insanável. Tá? Então a gente não vai colocar aí, né, a carroça na frente dos bois aí, né? A gente vai ficar primeiro com essa informação. Na hora das questões, eu vou mostrar para vocês como você lida com uma informação adicional sobre o objeto. Tá tranquilo essa primeira ideia aí? Eu quero saber se você entendeu esse meu quadro de que finalidade, motivo e objeto, vícios sempre insanáveis, o ato é sempre nulo, não admite convalidação. Vocês entenderam isso para a prova de vocês? Agora, olha só. Quais são os elementos enjoados? Por que enjoado? Porque, pô, a finalidade é bacana, mano. Apareceu o vício de finalidade. Eu já sei, é insanável, ou até nulo, não admite convalidação. Perfeito. Eu quero esse na minha prova. Mas e se aparecer vício de competência? Porra, aí sujou, né? Porque o vício de competência, ele existe tanto do tipo sanável, quanto existe vício de competência do tipo insanável. Aí, pô, sujou, né? Sujou. Eu quero desse aí, que é sempre insanável, ou até nulo, não tem convalidação. Eu quero desse. Mas a vida não é da maneira que a gente quer. Então, quando o assunto é vício de competência, existe vício de competência sanável e
existe vício de competência insanável. Tem dos dois tipos. Então, no vício de competência, o ato é nulo? Não, depende. Eu tenho que olhar o vício de competência, se ele é sanável ou insanável, porque tem dos dois tipos. Pô, estava tão bom. Pois é, veio a competência bagunçar. A mesma coisa com a forma. Com relação à forma, existe vício sanável de forma e existe vício insanável de forma. Então, se cair vício de forma na prova, eu posso dizer que o ato é nulo e não admite convalidação? Não, não posso dizer isso. Eu vou ter que analisar o caso e ver se o vício é sanável ou insanável, porque tem dos dois tipos. Então, eu gosto do vício de finalidade, de motivo e de objeto, porque eu já coloco que é insanável, o ato é nulo, não admite convalidação. Eu já vou para cima da questão, eliminando o que falar o contrário e marcando certo o que disser exatamente isso. Agora, quando cai vício de competência e forma, aí sujou, porque tem sanável e tem insanável, e eu tenho que conhecer os dois casos. É o que eu vou mostrar aqui. Os dois casos, né? De vício sanável e insanável, sanável e insanável de competência e sanável e insanável de forma. Eu vou mostrar cada um aqui. Então, esse é o nosso panorama. Nesse panorama, finalidade é filé, porque o vício é sempre insanável. Motivo é filé, o vício é sempre insanável. Objeto também, mas a competência tem que ligar uma luz amarela de atenção. Na forma, tem que ligar uma luz amarela de atenção. Na finalidade, motivo e objeto, o sinal está verde, pode seguir em frente. Mas na competência e na forma tem que prestar atenção, porque tem vício sanável, vício insanável. Vocês entenderam essa dica aí das cores? Tá tranquilo? A gente pode seguir agora e falar dos vícios de cada um? Cian, Bruna. Eu não quero saber o nome. Eu não quero abrir um crediário. Vamos lá falar dos vícios. Vício de competência. Na competência tem tanto o vício sanável quanto o vício insanável. A gente vai começar falando do vício sanável. Primeiro, qual o nome do vício de competência? O vício de competência, ele tem o nome de excesso de poder. Esse excesso de poder ocorre quando o agente público pratica o ato fora das suas competências. O nome do vício é excesso de poder, e excesso de poder é um vício de competência. Na prova, podem aparecer outros nomes para vício de competência, mas que a gente estuda por fora. Então, quais são esses nomes que podem aparecer na prova que eu sei que é vício de competência e eu vou explicar por fora eles? Quer dizer, eles não entram nesse comentário aqui que eu estou fazendo. É a usurpação de função e o funcionário de fato. Olha o que eu estou te dizendo. Usurpação de função e funcionário de fato também são vícios de competência, mas eles são trabalhados à parte. São casos diferenciados. A usurpação de função é um crime em que um particular ele assume um cargo público, uma função pública, como um impostor, vai lá na loja, compra a farda, né? Veste a farda e sai por aí dizendo que é tenente.
mas o cara nunca pertenceu à polícia. Ele está cometendo um crime de usurpação de função e os atos que ele praticar como tenente, ele se passa por tenente, serão atos viciados, com vício de competência. A gente vai comentar isso mais à frente. E o funcionário, de fato, é um servidor que é servidor. Esse não se faz de servidor, ele é servidor. Só que ele tem alguma irregularidade na investidura dele. Ele está de férias, mas está lá na repartição praticando atos. Ele está cometendo um ato, ele está cometendo atos com vício de competência, porque ele tem uma irregularidade na investidura. Ele devia estar de férias, ele não devia estar na repartição. Ele tem 80 anos, mas está trabalhando no serviço público. Está errado. A idade máxima para trabalhar no serviço público, num cargo efetivo, é 75 anos. Aí tem que aposentar a aposentadoria compulsória, que é aquela aposentadoria obrigatória, né? Não pode continuar. Mas se o cara tem 76 anos e está trabalhando, ele é servidor, só que tem vícios nos atos que ele pratica, porque ele é um funcionário de fato. Quer dizer, ele tem uma irregularidade na investidura dele. Ele está trabalhando sem poder estar. Está de licença e está lá trabalhando. O cara é um funcionário, mas ele tem uma irregularidade na investidura. Ele é um funcionário, tomou posse, é servidor, mas ele não passou em concurso nenhum. Não tem concurso, não teve concurso. Ele entrou sem concurso para um cargo efetivo. Então, ele realmente é um funcionário, mas ele tem uma irregularidade. Ele entrou sem concurso. E hoje em dia, só com concurso para ser servidor efetivo. Então, esse funcionário de fato, ele é um servidor, sim, mas ele tem irregularidades na investidura dele, que traz vícios para a produção dos atos que ele pratica, vícios de competência. Então, essa usurpação de função e esse funcionário de fato são vícios de competência, que a gente vai estudar à parte. Nesse momento, para falar de vício sanável e insanável, a gente tem que tratar do excesso de poder. Excesso de poder é o vício de competência que a gente vai debater se é sanável ou insanável. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai falar do vício de competência que se chama excesso de poder. Nesse excesso de poder, o servidor não se faz de servidor, que nem na usurpação de função. Ele não é um impostor. Nesse excesso de poder, o servidor não tem irregularidade nenhuma na investidura dele. Ele é um servidor que está investido regularmente no cargo. Mas, no excesso de poder, o servidor pratica um ato que não está dentro do rol de competências que a lei definiu para ele. Por exemplo, existem cargos de nível médio, geralmente cargos de técnico, né? E existem cargos de nível superior, geralmente chamado de cargos de analista. Essa é uma divisão comum nas carreiras do serviço público. Técnico é nível médio e analista é nível superior. É só um exemplo, não quer dizer que é sempre assim. Mas, às vezes, a lei define atos que é competência, atos que são competências exclusivas do cargo de nível superior, do analista. E que, portanto, o servidor que ocupa cargo de nível médio não pode desempenhar esses atos. Então, se o servidor que ocupa um cargo de nível médio pratica um ato que a lei definiu como competência exclusiva do servidor de cargo de nível superior, ele acaba de cometer um ato com um vício de competência chamado excesso de poder. Tranquilo? Então, no excesso de poder, o servidor pratica um ato fora do rol de atribuições que a lei definiu para ele. Um exemplo prático seria o cargo de auditor da Receita Federal e o cargo de analista tributário da Receita Federal. Tem atos administrativos que são de competência exclusiva do auditor da Receita e que o analista tributário não pode praticar. Então, se o analista tributário praticar um desses atos, que é competência exclusiva do auditor da Receita, o analista tributário acaba de praticar um ato, esse ato é viciado com vício na competência. O nome do vício é excesso de poder. Eu quero saber se vocês entenderam o vício, o excesso de poder. Vocês entenderam o vício, o excesso de poder?
Sim. Então, olha só. Esse vício, excesso de poder, quando a competência não for exclusiva, é possível convalidar ele. Então, imagina só, um servidor público assinou uma certidão e essa certidão, assinar essa certidão não é competência dele. Quer dizer, a lei não atribuiu essa competência para esse servidor de assinar uma certidão. A lei não atribuiu a competência para ele. Com certeza, essa certidão, esse ato administrativo é um ato viciado. O vício é de competência, porque foi assinado pelo servidor que não tem a competência para isso. O excesso de poder acaba de ocorrer. Essa certidão, ela pode ser anulada, pode, e pratica outra. Mas essa certidão pode ser também convalidada. Como é que convalida? Basta o agente competente para praticar o ato assinar embaixo da assinatura do agente que não era competente. O vício foi corrigido. Em vez de anular essa certidão, ela vai ser mantida no mundo jurídico. Só que ela vai ser mantida agora sem vícios. Ela foi convalidada. E tudo que foi feito com essa certidão, desde que ela nasceu, vai ser válido, porque a convalidação que corrige o vício retroage no tempo, voltando ao dia que o ato nasceu, para corrigir todos os efeitos viciados que o ato produziu. Então, essa convalidação só foi possível porque a competência para assinar essa certidão não é uma competência exclusiva. Se for uma competência exclusiva, que foi transgredida por um servidor, esquece, o vício se torna insanável. Então, para esse excesso de poder ser um vício sanável, é necessário que essa competência quanto à pessoa, quer dizer, a pessoa que praticou o ato não era a pessoa competente. A gente chama de vício de competência quanto à pessoa. A pessoa que praticou o ato não era competente. Mas para esse vício quanto à pessoa ser um vício sanável, é obrigatório que a competência não seja exclusiva. A competência que foi ferida não era uma competência exclusiva. Porque se era uma competência exclusiva, aí o vício se torna insanável. Vocês entenderam isso daí? Agora, olha o que eu te falei. Vício de competência quanto à pessoa é um vício sanável, desde que a competência não seja exclusiva, tá? Agora eu vou falar dos vícios insanáveis. Os vícios insanáveis de competência. Primeiro, vício de competência quanto à matéria é um vício insanável. Esse vício de competência quanto à matéria, ele ocorre quando um órgão pratica um ato que é competência, que é matéria de outro órgão. Um exemplo seria a Secretaria de Saúde, que é um órgão, né? Praticar um ato que é competência da Secretaria de Educação, que é outro órgão. A matéria saúde é distinta da matéria educação. Então, quando isso ocorre, é impossível convalidar o ato, porque esse vício é insanável. Então, o vício de competência quanto à matéria, que é quando um órgão pratica um ato que é competência de outro órgão, e eles pertencem a matérias diferentes, a pastas diferentes, educação e saúde, saúde e meio ambiente, esse vício é insanável. Esse vício de competência é insanável. O nome é vício de competência quanto à matéria. Ele é insanável. Segundo vício de competência, esse a gente já conhecia. Segundo vício de competência que é insanável, o segundo, vício de competência quando tratasse de competência exclusiva. Essa aqui não é novidade para a gente já sabia. Quando a competência for exclusiva, o vício é insanável. É o item mais perguntado de prova quando a matéria é vício de competência.
Então, quando o vício de competência afrontar uma competência exclusiva de um órgão ou de um agente público, esquece, esse vício é insanável. Se a competência é exclusiva, não tem como corrigir, não tem como convalidar, não tem como sanar. Competência exclusiva que foi ferida gera um vício insanável para o ato, torna o ato nulo. A única maneira que pode agir diante desse ato é anular ele. E o terceiro caso em que o vício de competência é insanável são os casos em que a lei proíbe a delegação de competências. São 3 casos que a lei proíbe a delegação de competência. O primeiro é diante da edição de atos de caráter normativo. Não pode delegar a competência para outro órgão ou agente público quando o assunto for a edição de atos de caráter normativo. Se fizer isso, gera um vício de competência, o vício é insanável e o ato tem que ser anulado. Tá? Então, primeiro caso que a lei proíbe delegação de competência é quando se tratar da edição de atos de caráter normativo. Se a edição de um ato de caráter normativo for delegada para outro agente público ou outro órgão, isso será uma delegação ilegal com vício de competência. Ah, mas o ato já foi produzido, então ele nasceu com vício de competência. Segundo caso de delegação de competência que é proibido por lei é a delegação de competências exclusivas. Esse a gente já viu, tá aqui no número 2. Não pode delegar competências exclusivas. Quando a competência exclusiva não pode passar para outro. Então não pode delegar também. E se delegar competência exclusiva? Se delegar competência exclusiva, o ato produzido vai ser ilegal por vício de competência. Um vício insanável que vai tornar o ato nulo, obrigatoriamente esse ato vai ser anulado. Qual é o terceiro caso que a lei proíbe a delegação de competências? O terceiro caso que a lei proíbe a delegação de competências é para a decisão de recursos administrativos. Não pode delegar para outro órgão ou outro agente público as competências para decidir recursos administrativos. Então, se o órgão A delega para o órgão B a missão, a competência de decidir um recurso administrativo, esse recurso que foi decidido pelo órgão B, ele é nulo, é um ato nulo. Por quê? Porque ele foi decidido através de uma delegação de competências ilegal. Então, quais são os 3 casos que a lei proíbe delegação de competência e que, se ocorrer, gera vício de competência e o ato é nulo, porque o vício é insanável? É para edição de atos de caráter normativo, competências exclusivas e decisão de recursos administrativos. Essas 3 matérias são indelegáveis. E se elas forem delegadas e praticarem atos usando essa delegação, o ato nasce com um vício insanável de competência. Tranquilo? Então, esses são os vícios insanáveis de competência. Vocês entenderam os vícios insanáveis de competência? Então, tá aqui, né? Quando é que o vício de competência é sanável? Quando for um vício de competência quanto à pessoa e a competência não for exclusiva. Porque se a competência for exclusiva, não adianta o vício de competência ser contra a pessoa. Se a competência for exclusiva, o vício se torna insanável automaticamente. Então, o vício de competência é sanável quando ele é um vício de competência quanto à pessoa e a competência não for exclusiva. E o vício de competência é insanável quando for competência quanto à matéria, quando a competência for exclusiva e quando for um dos 3 casos de delegação de competência proibido por lei.
Os 3 casos são para decidir recursos administrativos, para editar atos de caráter normativo e competências exclusivas. Qualquer um desses 3 não admite delegação. Se for feita a delegação, o ato produzido vai ser ilegal, por vício de competência, vício insanável. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa lei que traz os casos de delegação proibidos de competência, é a Lei 9784, artigo 13. Lei 9784, artigo 13. É o artigo 13 que traz os 3 casos de competência que não podem ser delegados. Tá aqui os 3 casos, ó. Para edição de caráter normativo, não pode delegar competência. Para decisão de recursos administrativos, não pode delegar competência. Nos casos de competência exclusiva, também não pode delegar competência. Eu já tinha falado isso, o material já está anotado aqui. Agora a gente vai falar sobre o funcionário de fato. Lembra que eu te disse que funcionário de fato é um vício de competência? Mas a gente tem que trabalhar ele à parte. Eu não posso misturar com os outros. Ele é um trabalho separado. Então, vamos falar separadamente do funcionário de fato. O que é funcionário de fato? É um dos vícios de competência. Só que ele acontece num caso específico. Vamos falar do funcionário de fato. Funcionário de fato. A teoria do funcionário de fato, também conhecida como teoria do agente público de fato, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é aquela segundo a qual, em que se pese a investidura do funcionário ter sido irregular, a situação tem a total aparência de legalidade. Então, no funcionário de fato, o servidor foi investido irregularmente, por exemplo, foi investido sem concurso. Mas quem vê o servidor lá trabalhando, enxerga nesse servidor toda uma aparência de legalidade. Já pensou, eu chego na repartição e tem um servidor que foi admitido sem concurso. Eu vou lá pedir uma declaração. Será que eu vou olhar para esse servidor, eu, como um particular que vai lá pedir uma declaração? Eu olho para o servidor e falo assim, não assina minha declaração. Porque eu olhando na tua cara, eu percebo que tu está irregular no cargo, que tu foi admitido sem concurso. Só se o cara tiver bola de cristal para ele adivinhar. Porque se eu chego na repartição e vejo o cara vestido de servidor, com um crachá de servidor, e assina a minha declaração, para mim, ele tem toda uma aparência de legalidade. Eu não vou desconfiar nunca que ele tem uma irregularidade na investidura do cargo. Tranquilo? Então, o funcionário de fato é um servidor que tem toda a aparência de legalidade, mas, no fundo, ele tem uma irregularidade na investidura dele. E, por isso, os atos que ele pratica são atos que nascem com vícios de competência, porque ele tem uma irregularidade na investidura dele. Mas as pessoas não são capazes de adivinhar isso, porque quem vê ele enxerga toda uma aparência de legalidade. Então, vamos entender melhor sobre isso. Em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos praticados se por outra razão não forem iniciados. Então, olha só o que está dizendo. A doutrina considera válido o ato praticado pelo funcionário de fato. Então, o funcionário de fato, ele está ilegal no cargo. Mas ninguém vai adivinhar isso. Ele tem toda uma aparência de legalidade. Então, as pessoas que recebem atos administrativos vindo desse servidor, não tem como elas adivinharem, porque elas estão de boa fé, achando que o cara está dentro da lei, não tem como adivinhar que aquele cara está irregular no cargo, que ele já devia estar aposentado, porque ele passou da idade da aposentadoria compulsória, porque ele devia estar de férias, porque ele está de férias e não devia estar ali, porque ele não tem um concurso público, porque ele não tem um nível superior para aquele cargo que ele ocupa. Tudo isso são irregularidades na investidura do cargo, mas não tem como ninguém adivinhar isso. Então, a pessoa que de boa fé recebe atos administrativos vindo desse servidor chamado de funcionário de fato, que tem toda uma aparência de legalidade, mas que, no fundo, tem uma irregularidade na investidura dele,
A pessoa que recebe o ato vindo desse funcionário de fato, o ato que ela recebe é tido como válido. Não vai ser um ato viciado. Não vai ser um ato inválido. Por quê? Porque a pessoa não tinha como adivinhar que aquele cara tinha uma irregularidade na investidura dele. Então, tu percebe, pelo cenário que eu te apresentei, que esse funcionário de fato é um caso de irregularidade na competência. Mas que não traz prejuízo para o ato. O ato é tido como válido, porque ele vem de uma pessoa que tem toda a aparência de legalidade. E o cara que recebeu o ato está de boa fé. Agora, terminando aqui a leitura. Por outro lado, uma vez invalidada a investidura do servidor de fato, nem por isso ficará ele obrigado a repor aos cofres públicos aquilo que lhe percebeu até então. Até porque, havendo trabalhado para o poder público, se lhe fosse exigida a devolução dos vencimentos auferidos, haveria um enriquecimento sem causa do Estado, o qual, destarte, se locupletaria com trabalho gratuito. Então, o autor aqui, isso aqui é um trecho do autor, né? Ele diz que esse funcionário de fato, o dia que se descobre que ele não tinha o diploma de nível superior e estava irregular no cargo, o dia que se descobre que ele não tinha, né, o concurso, que ele não foi aprovado no concurso público, o dia que se descobre que ele já devia estar aposentado compulsoriamente, ele não podia estar trabalhando, não pode trabalhar com mais, a partir de 75 anos não pode mais atuar no cargo efetivo, é aposentadoria compulsória. A partir do momento que se descobre a irregularidade, ele sai do cargo, sai, mas ele não devolve o dinheiro, porque ele trabalhou, e se ele devolver o dinheiro que ele recebeu, o Estado vai estar enriquecendo sem causa, porque ele vai estar pegando o trabalho gratuito de alguém. E não pode. O Estado não pode tomar um trabalho gratuito de um servidor. Mesmo ele estando irregular, ele não devolve o dinheiro. Tranquilo? Então, esse funcionário de fato, o ato que ele pratica é válido ou inválido? Resposta: o funcionário de fato, ele pratica atos que são tidos como os válidos perante os terceiros de boa-fé. Porque esse cara que recebeu o ato administrativo não tinha como adivinhar que havia uma irregularidade na investidura desse funcionário de fato. Vocês entenderam o funcionário de fato? Ele cai bastante em prova. Tem que ficar ligado que o ato praticado pelo funcionário de fato não é inválido. É válido. É válido. Porque ele tem toda uma aparência de legalidade. Mas ele está, o funcionário, investido irregularmente na função. Vocês entenderam o funcionário de fato? Tranquilo. Então, vamos pegar uma questão aqui de funcionário de fato. Será que tem alguma questão aqui de funcionário de fato? Vou pegar uma questão aqui de funcionário de fato.
Tá aqui. Vamos fazer essa questão aqui. Olha a sétima questão aí. Só com o que a gente viu até agora, façam aí a sétima questão. Qual é a certa aí? Foi a certa na sétima. Vamos lá. Olha só. Gabarito na sétima é a letra D. Então, muitas vezes na prova, isso vai acontecer. A gente vai se deparar com uma questão, tá? Que a gente não domina muito bem os outros itens. A gente não falou ainda sobre a letra A, sobre a letra C, sobre a letra D, a letra E, a gente não falou ainda, mas a gente já falou sobre a letra D, e a letra D é o gabarito. Então, muitas vezes vai acontecer isso, né? A gente chegar numa questão e a gente só conhecer o item correto. Só que aí fica aquele receio, né? Pô, mas será que não tem uma mais certa nas outras? Não. A gente precisa dessa confiança, de se abraçar com a informação que está no nosso caderno. Então, essa questão está bem dentro da informação que está no nosso caderno. A gente sabe que os vícios de competência, são três. Tem usurpação de função, tem excesso de poder e tem a função de fato, que é o funcionário de fato. E essa informação veio lá redondinha na letra D. Por mais que a gente não tenha muita confiança de saber por que as outras estão erradas, só do item vir dentro das nossas anotações, a gente já se abraça com ele e fica com ele. E segue confiante na prova. Muitas questões a gente vai ter que marcar assim, porque é um nível de preparação muito difícil de se alcançar, ou quem sabe impossível, alguém que vai ler todos os itens da prova, são 300 itens, porque são 60 questões, então são 300 itens. 60 vezes 5 dá 300. Dificilmente alguém vai saber os 300 itens da prova, dizendo qual está certo e qual está errado e por quê. Eu acredito que até seja impossível. Então, muitas questões a gente vai ter que marcar assim. A gente vai conhecer só a certa mesmo. E a gente marca sem dúvida. A gente se agarra com ela mesmo e deixa as outras lá sem muita explicação de por que a gente não está marcando elas. Essa confiança, né, esse tiro aí é necessário, tá? E principalmente para a gente não perder muito tempo. Porque numa questão que tu não domina muito bem a A, B, a C,
que tu sabe que a D tá certa, porque tá no teu caderno. E tu não sabe muita coisa sobre a E. Aí, pô, tu fica com receio de marcar logo a D ir embora na prova, né? Seguir na prova, e fica pensando em achar o erro da A, o erro da B, tu tá perdendo tempo. Porque se tu não domina aquelas informações, tu não vai passar a dominar durante a prova. Tu encontrou informações corretas na letra D, tá no teu caderno, então fica com ela. Para de tentar justificar as outras. Segue, vai embora. Tá? Então, essa é uma ideia de prova, de ganhar tempo, uma técnica mesmo. Tranquilo? Então, aqui, a letra D, o gabarito da sétima. A gente já falou sobre a competência. No próximo encontro, a gente vai falar sobre finalidade, forma, motivo e objeto. Eles são mais rápidos. Tá aqui, ó, é menos coisas. Na forma, no motivo. O objeto é menos coisa, né? O objeto é bem pouquinho. A competência que era muita informação. E a gente ainda tinha que fazer a introdução ao tema. Tá? Então, amanhã a gente encerra essa parte teórica para a gente começar a resolver essas questões. E até porque a gente não pode aglomerar muito essas informações no nosso cérebro, né? Não adianta a gente estudar 3 horas desse assunto aqui se a gente não vai conseguir absorver tudo isso com produtividade. Então, é melhor a gente fazer por partes mesmo. É que nem a gente estuda em casa, né? 50 minutos a 1h20, 1h30 cada matéria está ótimo. É o que o teu cérebro pode tirar de melhor está dentro de 50 minutos a 1h30. Já tem que passar para outra e dar um intervalo. Não adianta querer estudar 5 horas a mesma matéria, que em determinado momento o cérebro para de ter um rendimento máximo, um rendimento satisfatório, né? Tá? Então essa foi a nossa aula. Eu vou mandar o link aí para vocês, da aula gravada, e vou mandar o material aqui também que a gente está trabalhando. Amanhã tem aula de novo, a gente vai seguir com esse estudo para a gente não perder essa ideia que a gente já trabalhou hoje. Tem que ser aula seguida, tem que ser uma atrás da outra, para a gente poder dar continuidade na ideia e não esquecer o que a gente já viu, né? Se a gente for ver só sábado que vem, já era, né? Vai esquecer tudinho. Então, olha só, a gente volta amanhã, link 10h30, a aula vai começar lá por volta das 11h, é o tempo que o pessoal chega do cursinho. Tranquilo? Então, até amanhã aí. Vou desligar a gravação.